Olá, tudo bem? Meu nome é Ridoaldo, professor de Geografia. Vamos iniciar agora a aula do 8º ano. O tema da aula é visualizar e comparar, por meio de mapas, gráficos e tabelas, fenômenos demográficos. Demografia. A demografia, ou geografia da população, é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. É uma área importante da geografia. Com a geografia da população, nós podemos identificar a população de uma cidade, de um estado ou de um país. E com isso, direcionar políticas públicas. Exemplo, eu posso identificar a necessidade de uma escola de nível fundamental 1 ou de uma universidade. Mapa populacional, também chamado de mapa demográfico. Esse tipo de mapa reúne informações relacionadas com a densidade demográfica de determinado local. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Observe aqui o mapa do Brasil. Brasil, densidade demográfica. Nessa parte do mapa aqui é a legenda. Observe que a tonalidade, quanto mais escura, maior o número de habitantes por quilômetros quadrados. Observe que a área do litoral ela está mais escura. Isso significa que essa população relativa à densidade demográfica está maior nessa área. Gráficos demográficos permitem visualizar dinâmica populacional. Vocês já ouviram ou já viu falar de pirâmides etárias? Sim, a pirâmide etária serve para nos fornecer informações importantes sobre natalidade, idade média da população e longevidade, entre outros. Longevidade é a esperança de vida ao nascer. Qual é a previsão da população em viver, né? O indivíduo ao nascer, qual vai ser a previsão, a longevidade. Observe que nós temos aqui um gráfico, que é a pirâmide etária. A pirâmide etária, ela é dividida entre, no lado direito, as mulheres, no lado esquerdo, está aqui os homens. O topo da pirâmide significa a população idosa. A base da pirâmide, você vai identificar aqui os jovens. E o corpo, a parte central da pirâmide, a população adulta. Observe nessa pirâmide etária do Brasil que há uma comparação entre 2012 e 2016. Podemos verificar no topo da pirâmide que o lado das mulheres está um pouco maior nesse gráfico. Vai significar que a longevidade da mulher brasileira ela é maior do que do homem. Crescimento demográfico da África. Crescimento da população
do continente entre 1950 e 2010. A África é um continente, assim como a Europa, a América do Norte e a Ásia. Observe que o crescimento da população da África é bem maior aqui no gráfico do que um exemplo aqui, a América Latina e Caribe, que é onde está localizado o Brasil, na América Latina. Praticamente aqui nós temos quase 5 vezes mais o crescimento da população da África entre 1950 e 2100. Observe que isso aqui é uma previsão. Esse gráfico aqui, 2100 é uma previsão. Tabelas com informações demográficas. Essa tabela, ela identifica os maiores países com taxa média de crescimento populacional entre 2010 e 2015. Observe que nessa tabela nós temos 10 países e observe que, fazendo a leitura dessa tabela, vamos identificar que dos 10 países nós temos 7 países da África. E também vamos identificar que os 3 primeiros países em crescimento populacional está localizado na África. Níger, Malawi e Uganda. Então, observamos dessa forma um crescimento populacional maior no continente africano. Crescimento populacional. Alta taxa de crescimento demográfico da África. Observe no mapa que nós temos aqui o mapa dos continentes, Oceania, Ásia, Europa, América e a África. O continente africano está em destaque em amarelo. Lembrar sempre que a África é um continente. Muitas vezes a gente imagina que a África seja um país devido à localização a um país com o nome de África do Sul. África do Sul, um país. África, um continente. Então, observe aqui que a África está localizada aqui, né, em destaque. E quais são os fatores, quais os principais fatores pelo crescimento demográfico da África? Primeiro, elevado nível das taxas de fertilidade. E segundo, queda das taxas de mortalidade. Bem, é uma matemática simples. Fertilidade alta, mortalidade baixa. Com isso, o crescimento populacional dentro do continente africano, ele é elevado. Agora, vamos finalizar a aula com um desafio. Vamos lá? Observe que nós temos aqui a pirâmide etária do Brasil. E qual vai ser o desafio? Primeiro, você vai analise a pirâmide etária ao lado e responda as seguintes perguntas. Lembro que a pirâmide etária, ela é um gráfico. A primeira pergunta: ao observar a pirâmide, o Brasil é um país jovem? A letra B: nascem mais homens ou mulheres
no Brasil, essa proporção se mantém em todas as idades? Que razões podem levar a essas mudanças? Você vai fazer a análise da pirâmide na sua casa, pode pesquisar e vai compartilhar com os amigos, vai se comunicar com seus amigos de sala, de forma distante, claro, e vai enviar aqui para a gente. Combinado? Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje e foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.